das commodities de segunda-feira, dia de falar português. Gay. Continuo aqui com minhas bengalas. Mas agora eu tenho uma bota do De Volta ao Futuro. Meu De Volta ao Futuro Nike. De Volta ao Futuro Nike. Sei lá o que é. Vamos ler aqui o Brasil 247. Só um segundo. Tô com uma luva aqui, entendeu? Não consigo clicar direito. Mas tá aqui, ó. Bom, uma notícia muito reveladora, muito, como diria a Raposinha Sapeca, elucidante. Imagem positiva dos Estados Unidos desaba no Brasil e no mundo. Tarifaço de Trump atinge a economia brasileira, fortalece nacionalismo e amplia a rejeição global aos Estados Unidos, segundo pesquisas Quest e do Pew Research Center. Isso aqui é de hoje, 21 de julho, meu aniversário. Eu acho que hoje eu vou fumar uma maconha. Hoje eu vou fumar uma maconha nesse ônibus. Não, acho que eu vou fumar uma maconha na praça, quer ver? Não, acho que eu vou fumar sozinho. Vou fumar em casa sozinho, tranquilo. Tem uma foto aí, Donald Trump e Jair Bolsonaro foram alvos dos manifestantes. Tem uma manifestação, é isso? Aqui essa notícia é postada por Redação Brasil 247. 247. As decisões recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocaram uma deterioração acentuada da imagem norte-americana no Brasil e em diversos países ao redor do mundo. Acorda países ao redor do mundo, né? Acorda em países. Que loucura. Só agora. A galera tá muito mal informada. Estados Unidos não tem nada de bom, cara. Nada de bom. A reportagem do jornal O Globo, publicada nesta segunda-feira 21, mostra que o tarifaço imposto pelo governo Trump, que condicionou barreiras comerciais ao andamento de processos judiciais contra Jair Bolsonaro, colocou o Brasil no grupo das nações que rechaçam com veemência a postura da maior potência mundial. Aproveite a viagem, porque é a última. Aqui falando de Estados Unidos como a maior potência mundial, ainda é uma potência bélica, né? Tem muitas armas, o exército norte-americano e tal. Vamos continuar. No Brasil, o desgaste da imagem dos Estados Unidos acompanha uma reação popular clara, conforme revelam levantamentos da Genial Quest. Segundo a última pesquisa, 72% dos brasileiros consideram errada a imposição das tarifas vinculadas ao caso Bolsonaro. Que loucura, né? Pelo que eu tô entendendo, Trump falou que ele tá sancionando o Brasil por causa do Bolsonaro. Que imbecil, né? O Trump, porque não é isso, né? O Trump tá sancionando todo mundo, então vira uma loucura. A América é uma loucura mesmo. O povo não sabe que a tarifa é por causa do Donald Trump dos Estados Unidos em si, não é por causa de outrem, como o Lula ou o Bolsonaro, entendeu? Vamos continuar. Segundo a última pesquisa, 72% dos brasileiros consideram errada a imposição das tarifas vinculadas ao caso Bolsonaro e 79% temem que a medida afete diretamente sua qualidade de vida. Gado. O brasileiro é gado mesmo. Não tem cérebro. Porque só agora que eles viram que
vai afetar as entranhas, né? As vísceras do gado. O gado tem umas 4 vísceras, né? 4 estômagos. Agora fudeu, né? Além disso, 63% rejeitam o argumento de Trump de que a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos seria injusta. O cientista político Guilherme Casarões, olha que nome, hein? Interessante, né? Cientista político Guilherme Casarões, professor da FGV EAESP, explicou o fenômeno à reportagem, entre aspas. Sempre houve, no caso do Brasil, um anti-americanismo. Também houve na verdade, a favor dos Estados Unidos sempre foi maior, né? Uma americafilia sempre foi maior. Mas ele fala que teve sempre um anti-americanismo histórico. Eu duvido. Sempre teve o povo sempre ama os Estados Unidos. O brasileiro não é ninguém sem Hollywood e a NBA. Mas ele fala do anti-americanismo histórico, que tem a ver com intervenções diretas ou indiretas daquele país na política nacional. Mas isso nunca foi maior do que a admiração. É isso aí. Isso aqui tá completamente certo, ó. Mas isso nunca foi maior do que a admiração e até a espécie de modelo que os Estados Unidos representam para o Brasil, o Chile e o mundo. Essa é a verdade. Em alguns estratos sociais, os debilóides, o povão, com a percepção de que lá é o Brasil que deu certo. Agora que viramos alvo específico, essa percepção vai naturalmente se degradar. Fecha aspas. Essa tendência não se limita ao Brasil. O Pew Research Center identificou uma queda acentuada na aprovação global dos Estados Unidos. Em 14 das 25 nações analisadas, a opinião favorável sobre o país caiu nos últimos 12 meses. Países historicamente aliados, como o Canadá e países da Europa Ocidental, passaram a enxergar os Estados Unidos mais como ameaça do que parceiro confiável. Apenas 3 países, Israel, Nigéria e Turquia, registraram melhora na percepção positiva. No Brasil, mesmo antes do tarifaço, o desgaste era evidente. A aprovação positiva em relação aos Estados Unidos caiu de 64% para 56%, conforme pesquisa de junho. A queda já era notada em levantamentos anteriores, impulsada por temas como deportações de imigrantes brasileiros. Entre março de 2024 e abril de 2025, os números da Quest apontavam uma queda ainda mais acentuada de 58% para 44%. A ofensiva tarifária também gerou efeitos políticos internos, segundo Antônio. E parece que tem protesto. Segundo Antônio Lavareda, cientista político e fundador do IPESP, o gesto de Trump contribuiu para unir o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em torno de uma retórica nacionalista, abre aspas. Tem sido afetada a confiança dos demais países nos Estados Unidos, e a confiança é a base das relações políticas, diplomáticas e interpessoais, eu diria. Interpessoais. Confiança é tudo na vida de todo mundo. Você não consegue nem dividir um quarto, uma casa sem confiança. Vamos lá. Cadê? Perdi o fio da meada. Segundo Antônio Lavareda, cientista político, fundador do INSEP, tem sido afetada a confiança dos demais países nos Estados Unidos, e a confiança é a base das relações políticas e diplomáticas. Há uma tendência de erosão substancial na confiança, fecha aspas, afirmou Lavareda. Ele também destacou que o tarifaço gerou no Brasil uma reação de, entre aspas, coalizão em torno da bandeira, beneficiando diretamente o governo Lula.
Outro especialista ouvido, o professor de Relações Internacionais da FGV, Oliver Stwenkel, apontou que Trump ignora o impacto negativo de seus atos sobre o nacionalismo de países soberanos. Entre aspas, Trump parece não compreender muito bem a dinâmica do nacionalismo alheio e que esse tipo de postura gera uma resistência que se volta como uma ameaça à soberania, disse Stwenkel. A rejeição ao presidente dos Estados Unidos também se intensificou após o anúncio das tarifas. A pesquisa Atlas Bloomberg revelou um salto na desaprovação de Trump no Brasil de 52% para 63,2% em apenas 6 meses. O impacto global também é significativo. O levantamento do Pew Research Center mostra que entre 2019 e 2025 aumentou significativamente o número de países que classificam os Estados Unidos como entre aspas, a maior ameaça global. Parabéns pro mundo! No México, então, o único problema é que a China e a Rússia não fazem filmes bons. Esse é o problema. A China só faz filme de... Isso aqui é clássico. A China só faz filme de jiu-jitsu, pô, de kung fu. Filme chinês é kung fu. Lá ele... No México, a desaprovação subiu de 56% para 68%, enquanto no Canadá o índice triplicou, passando de 20% para 59%. Em lugares como a Austrália e o Canadá, esse desgaste contribuiu até para a recuperação política de governos nacionais, beneficiados pelo discurso nacionalista em contraposição ao intervencionismo americano. Internamente, o governo brasileiro tem apostado em um discurso fortemente nacionalista, resgatando símbolos como a bandeira verde e amarela, apropriados nos últimos anos pela direita bolsonarista. A frase, entre aspas, meu partido é o Brasil, antes associadas a Jair Bolsonaro, voltou a circular em matérias produzidas por apoiadores do governo Lula, inclusive em bonés usados em eventos públicos. Tô nem aí com isso aqui, cara. Isso aqui é semiótica, design gráfico, eu sou designer gráfico, mas, pô, francamente eu sou anti-designer gráfico, né? Sou anti-publicidade. O episódio evidencia uma mudança no equilíbrio geopolítico. Ações agressivas do presidente Donald Trump vêm isolando os Estados Unidos e reconfigurando percepções no mundo todo, com impactos diretos na política brasileira. Além das tarifas, a tensão aumentou após a recente cassação de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, medida anunciada pelo governo americano logo após a operação da Polícia Federal que impôs restrições a Jair Bolsonaro. As consequências ainda estão sendo mensuradas, mas os dados indicam que a estratégia trumpista já causou efeitos colaterais, enfraqueceu seus aliados na oposição brasileira, fortaleceu a narrativa nacionalista no governo Lula e acelerou a erosão da imagem global dos Estados Unidos. Bom, essa foi uma primeira interessante notícia. Infelizmente estou muito mais à frente que a massa. Infelizmente, né? Eu talvez volte ao Brasil como um vencedor. Não, como um cisne de feltro, um cisne de luminoso, formoso, veloz, luminoso, enfim, mas eu acho que o melhor mesmo é a China. A China só precisa melhorar o filme deles, cara. E a Rússia também precisa melhorar a indústria cultural deles.